Antes de começar essa história impressionante, já se inscreve agora no canal. Como isso é possível? Ativa o sininho e deixa o seu like, porque o que você vai ouvir hoje parece roteiro de cinema, mas aconteceu de verdade, e pode mudar completamente a forma como você enxerga a medicina, a coragem e os limites do ser humano. Agora respira fundo e vem comigo. Imagine viver em uma época em que uma cirurgia no coração era praticamente uma sentença de morte. Um tempo em que médicos evitavam sequer tocar nesse órgão, porque qualquer erro significava o fim. Estamos falando da década de 1950. Naquele período, a medicina enfrentava um dos maiores desafios da história: como operar o coração, se ele não pode parar? Porque pense bem, se o coração para, o sangue deixa de circular, e sem circulação, o cérebro começa a morrer em poucos minutos. Hoje isso parece simples de resolver, graças às máquinas coração-pulmão. Mas naquela época, essa tecnologia ainda não existia de forma segura. Era um beco sem saída. E foi nesse cenário que surgiu uma das ideias mais ousadas da medicina moderna. Uma criança precisava urgentemente de uma cirurgia no coração. Sem o procedimento, ela não teria chance de sobreviver. Mas havia um problema impossível de ignorar. Para corrigir o defeito, os médicos precisavam parar o coração da criança. E isso significava interromper a vida. Foi então que entrou em cena o Dr. C. Walton Lilley, um médico que se recusava a aceitar aquele limite. Ele acreditava que precisava existir uma solução, mesmo que ninguém ainda tivesse coragem de tentar. E então veio a ideia. Uma ideia tão ousada, que parecia impossível. E se, em vez de uma máquina, outro ser humano pudesse manter a circulação da criança? Sim, um ser humano. Essa técnica ficou conhecida como circulação cruzada. Mas agora vem a parte que torna essa história realmente inacreditável. Para que isso funcionasse, seria necessário conectar o sistema circulatório da criança ao de um adulto saudável. O sangue sairia do corpo da criança, entraria no corpo do adulto, seria oxigenado e retornaria. Na prática, dois corpos funcionando como um só. E quem foi esse adulto? O próprio pai da criança. Agora para e pensa nisso. Um pai, vendo seu filho entre a vida e a morte. E ouvindo dos médicos algo que parece impensável: precisamos usar o seu corpo para manter seu filho vivo durante a cirurgia. Mas isso pode colocar a sua vida em risco. Não era uma decisão simples. Não era apenas uma escolha médica. Era uma decisão emocional, humana, profunda. E mesmo assim, ele aceitou, sem garantias, sem certeza de sucesso, apenas com uma esperança: salvar o próprio filho. Isso vai muito além da medicina. Isso é amor em sua forma mais extrema. Isso é coragem. Isso é sacrifício. O dia da cirurgia chegou. O clima no hospital era de tensão absoluta. Não era apenas mais um procedimento. Era algo que poderia mudar a história, ou terminar em tragédia. De um lado, a criança, pequena, frágil, lutando pela vida. Do outro, o pai, saudável, mas prestes a colocar tudo em risco. As preparações começaram. Tubos foram posicionados. Equipamentos ajustados. Cada detalhe precisava ser perfeito. Porque qualquer erro poderia custar 2 vidas. E então, chegou o momento. Os corpos foram conectados. O sangue começou a circular entre pai e filho. Era algo nunca visto daquela forma. Uma ligação direta, mantendo a vida fluindo entre os dois. E então veio o momento mais crítico. O coração da criança foi parado. Sim, parado completamente. Naquele instante, a vida da criança dependia totalmente do corpo do pai. O coração dele passou a bater por 2. Os pulmões dele passaram a respirar por 2. Era como se, por algumas horas, ele carregasse a vida do filho dentro de si. O tempo parecia desacelerar. Cada segundo era uma eternidade. Dentro da sala, o silêncio era absoluto. Apenas o som dos equipamentos, e o ritmo constante do coração do pai. O Dr. Lilley iniciou a cirurgia. Precisão total. Concentração máxima. Não havia espaço para erro. Era agora, ou nunca. Enquanto isso, o corpo do pai trabalhava no limite. Seu organismo sustentava 2 vidas ao mesmo tempo. Qualquer instabilidade poderia colocar tudo a perder. Era uma situação extremamente delicada. Uma dança perigosa entre a vida e a morte.
Minutos pareciam horas. A tensão era quase insuportável. Mas então, o impossível começou a acontecer. A cirurgia avançava. O defeito no coração da criança estava sendo corrigido. E finalmente, chegou o momento decisivo. O coração precisava voltar a bater. Segundos de silêncio. Segundos que pareceram eternos. E então, ele bateu. O coração da criança voltou. A vida voltou. E o mais incrível, o pai também sobreviveu. A sala foi tomada por emoção. Não era apenas uma cirurgia bem-sucedida. Era um marco, um momento histórico. A técnica da circulação cruzada havia funcionado. Pela primeira vez, foi possível operar o coração parado com sucesso graças a outro ser humano. Claro, era um método extremamente arriscado. Não poderia ser utilizado em larga escala. Mas cumpriu um papel fundamental. Serviu como base para o desenvolvimento das máquinas coração-pulmão modernas. Tecnologias que hoje salvam milhões de vidas em todo o mundo. Ou seja, a coragem daquele pai e a ousadia daquele médico mudaram a história da medicina para sempre. Agora me diz, como isso é possível? Como um pai aceita arriscar a própria vida dessa forma? Como alguém encontra coragem em um momento tão extremo? E você, teria essa coragem? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, você faria o mesmo pelo seu filho? E não esquece, se inscreve no canal, como isso é possível, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui você encontra histórias reais que parecem impossíveis, mas aconteceram. Histórias que mostram que o limite, muitas vezes, está apenas naquilo que ainda não tentamos. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.